da noite, amém? Então, alguns não conhecem o pastor Paulo. Pastor Paulo, ele agora está pastoreando ali em Oeiras, ligado com o Ministério Trajoso Cascais. E ele é de Lisboa, Sete Rios, congregação Sete Rios. E já serviu aqui o Senhor também aqui no Coço, aqui em Cruz, amém? E trabalhou comigo quando eu estava ali em Cascais Trajoso durante 5, 6 anos mais ou menos. 6 anos, já o tempo passa, né? Já há 2 anos e pouco estamos aqui com os irmãos e é uma alegria ouvir o Paulo, amém, pastor Paulo, e certamente nesta tarde Deus vai usá-lo mais uma vez para Deus poder ministrar às nossas vidas. Então vamos receber esta palavra, amém. Muito bem, a paz do Senhor a todos? Amém, muito bem. Quero desde já agradecer também ao pastor Lamy e à missionária Paula este convite que nos foi endereçado. Agradecemos e estávamos ali a falar, eu estava ali a introduzir ali uma conversa com o pastor Lamy quando já travámos alguns combates juntos, lado a lado, travámos alguns combates, às vezes tantas dificuldades, tantas lutas, mas unidos conseguimos vencer as lutas lá na igreja onde estávamos, na Assembleia de Deus de Trajoso, Cascais e Oeiras, ok? As congregações. E eu quero agradecer desde já, eles são mentores para nós. Nós estivemos aqui também a trabalhar antes de estar em Trajoso em Curus, na missão do Coço, uma pequena missão ali, de um vilarejo, de uma vila pequena chamada Coço, com um pastor que estava cá em Cruz, chamado o pastor Leopoldino, e estivemos ali a trabalhar com ele também durante 2 anos ali no Coço, nessa missão. Então, nesse sentido, agradecemos desde já o convite que nos é endereçado. Amém? Muito bem. Também dizer-vos que eu sou obcecado por sequências. Eu sou muito obcecado por sequências. Tudo tem uma sequência, ok? Então, às quintas-feiras à noite, em Oeiras, eu dou capítulo por capítulo. Há 7 anos e meio que eu estou a dar capítulo por capítulo. Também, ao domingo, agora estamos a estudar o Evangelho de Marcos. Não é capítulo por capítulo, mas título de negrito, aqueles titulozinhos, ok, da Bíblia. Então eu estou a dar aos domingos também todo esse alinhamento sequencial. Eu sou absolutamente obcecado por sequências lógicas, ok? Mas hoje, o Espírito Santo trouxe-me algo diferente. Às vezes, para você, pode não haver uma sequência lógica naquilo que eu vou dizer. Eu vou dar alguns textos que parecem não ter nada a ver, mas uma lógica que eu encontro nos vários textos que eu vou falar hoje é uma coisa: família no firme fundamento. Ok? É isto que eu quero trazer. O firme fundamento, o alicerce da família. E toda a gente aqui sabe quem é o alicerce da família, ok? O firme fundamento. Mas antes disso, eu gostava de falar para 3 tipos de pessoas que estão aqui hoje. 3 tipos de pessoas que podem eventualmente estar aqui no nosso meio, ok? Vamos abrir o texto em Jó. Eu vou dar vários textos, parece não haver uma sequência lógica, mas acima de tudo a minha lógica é falar com 3 pessoas ou 3 tipos de pessoas que podem estar aqui hoje no nosso meio, ok? Então vamos abrir em Jó, capítulo 14, versículo 7 a 9. Jó, capítulo 14, versículo 7 a 9, estamos a falar sobre família. Jó, capítulo 14, versículo 7 a 9. E trazer aqui algumas aplicações e depois vamos a outros textos. Mas vamos ler o texto. Jó, capítulo 14, versículo 7 a 9. E diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Podemos repetir o versículo 9.
ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por estar aqui e poder estar a louvar ao único que é digno de toda a honra e toda a glória, o poderoso Deus, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Obrigado por esta oportunidade de poder compartilhar mais uma vez a tua palavra. Abençoa a cada um dos presentes e que o teu Espírito Santo possa contender com cada um deles em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então, hoje eu quero falar primeiro para o primeiro grupo de pessoas que pode estar aqui hoje, certo? Há aqui um grupo de pessoas que pode estar desanimado e desanimado com o cenário da sua família. O cenário espiritual, o cenário físico até, emocional. Há algumas pessoas que podem estar aqui hoje que estão desanimadas, que já fizeram um grande esforço e lutaram e deram o seu melhor para que os seus familiares viessem à fé. Quantos de nós já evangelizámos, falámos da fé, falámos de alguma coisa com os nossos familiares? Há alguém aqui? Muito bem. Então, estamos lá, não é? Então, muitos de nós levantaram o braço. Porquê? Porque já evangelizaram, porque já falaram, só que os resultados não foram os melhores. Realmente, o esforço, o emprego para evangelizar, para falar do amor de Jesus, não resultaram. E muitas das vezes caímos numa frustração. Será que há alguém aqui que está desanimado e está frustrado pelo facto dos seus familiares não estarem na fé? Talvez. Talvez tu chegaste aqui e o teu marido ficou em casa. Não quis vir ao culto. Porquê? Porque não está na fé. Talvez algum familiar aqui, algum filho que neste momento não está aqui e você queria tanto que ele estivesse aqui. Você luta, você ora, você clama, você faz a sua parte, mas nada acontece e leva-nos à frustração. Sabe uma coisa? Com Jó, em relação à vida de Jó, vamos agora um bocadinho diferente, Jó estava o quê? Numa situação terrível. Tinha perdido tudo. Tinha perdido os seus filhos, tinha perdido a sua saúde, tinha perdido todas as suas riquezas, ele perdeu todas as coisas. Mas Jó, no capítulo 14, ok? Jó, no capítulo 14, vai dizer o quê? 7 a 9. Vai dizer, porque há... Ele estava a coçar-se com uma telha, ok? Com um caco de telha, porque o seu corpo estava ferido da ponta da cabeça à ponta dos pés. Ele estava numa situação desoladora. Todos nós conhecemos a história de Jó, não é? Ele estava numa situação absolutamente desoladora, uma situação complicada, difícil. E quando os seus amigos chegaram, amigos esses que, em vez de estarem com ele, de o ajudarem, pararam. Ficaram 7 dias a olhar para ele. Literalmente, ficaram 7 dias. Pararam, sentaram-se à frente dele e ficaram 7 dias, porque eram os dias do luto. Então a ideia é, ele morreu quase. Ele ainda está vivo, ele ainda respira, mas ele está numa condição tão má que não vamos falar nada com ele. Ele está basicamente morto, quase morto. Certo? Depois dos 7 dias passados, começaram a falar com ele e a argumentar com Jó. E em vez de o elogiarem, o ajudarem, o ampararem, o levantarem, ainda o criticaram. E nestas críticas, Jó vai responder e Jó vai dizer, porque ainda há esperança. Certo? Ainda há esperança. E eu quero te dizer uma coisa, que para ti pode não fazer sentido, mas ainda há esperança para o teu familiar. Ainda há esperança. Porquê? Porque a Bíblia diz aqui, veja lá, no versículo 7, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, o que é que está a dizer? A árvore é cortada, certo? As raízes estão envelhecidas.
O tronco está morto. Parece que não há qualquer esperança. Quando tu chegas a casa e olhas para aquela árvore cortada lá em casa, certo? Quando chegas lá e vês tudo cortado, raízes envelhecidas, espiritualmente falando, tu ficas mesmo triste e ficas deprimido e tu pensas que já não há hipótese, já não há maneira, mas ainda há esperança, porque o texto vai dizer que ao cheiro das águas a árvore pode voltar a brotar. Sabe uma coisa? A tua oração não é em vão, aquilo que fazes pelo teu familiar não é em vão, porque ao orar, ao buscar a Deus, Deus vai levantar o teu familiar. Pode ser agora, pode ser daqui a alguns anos, tu até podes passar desta vida para o outro lado, mas o teu familiar mais tarde ou mais cedo pode se lembrar das tuas orações, das tuas ações, de seres uma referência e um exemplo para eles, e eles podem pensar, o meu avô, a minha avó, o meu pai, a minha mãe, orava por mim. E naquele momento, aquilo que estava morto, volta a viver. Por causa da oração, por causa da busca. Então não desista. Não desista de orar. E não fique desanimado com os resultados. Vale sempre a pena orar. Não desista de se esforçar pela sua família. Então, ora ao Senhor e busque ao Senhor. Então, aquilo que estava morto pode voltar a viver ao cheiro das águas. Olhe, ao cheiro das águas, o Espírito Santo sempre está a contender com o ser humano. Sabe uma coisa, quando nós falamos ao cheiro das águas, lembramos de Salmos 1, versículo 1 ao 3, que diz que a árvore que está junto a ribeiros, e eu vou também citar esse versículo mais à frente, mas a árvore que está junto a ribeiros, ele recebe das águas e floresce e prospera. Sabe uma coisa, nós precisamos então de acreditar que ainda há esperança. Mas também, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, diz uma coisa, isto mesmo, muito bem, é isto mesmo. Olha, em Eclesiastes vai dizer o quê? Tempo de estar, o que é que lá está? Está lá, não é? Tempo de estar e tempo de... Tempo de estar e tempo de... Sabe uma coisa? Você deve manter a mesma esperança, deve ser e deve fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance, mas há tempo de falar com o seu familiar, há tempo até de o repreender espiritualmente, chegar lá a casa. Tu não és e não deves fazer isso, ok? Fazer essa repreensão, é verdade, mas há tempo também de nos calarmos. E de apenas e só ser uma referência e um exemplo para o nosso familiar. Às vezes, as palavras já não bastam. Às vezes, as palavras até são contraproducentes. Sabe o que é ser contraproducente? Às vezes, nós estamos a falar e ainda estamos a piorar a situação. Devias ir à igreja. Tu és um filho de Satanás. Não, calma. Okay, muito bem. Tu devias fazer... Não, tu devias fazer isto, fazer aquilo. Não, calma. Às vezes nós precisamos de falar, mas às vezes nós precisamos de nos calar e orar. Olha, feche a porta do seu quarto e no seu aposento louve a Deus, glorifica a Deus, ore a Deus para que Deus o recompense no secreto. Você está na presença de Deus e diz assim, Deus, eu já falei, eu já fiz tantas coisas, agora é tempo de calar e ser simplesmente um exemplo e uma referência para o meu familiar, para que ele possa ser ganho para Cristo. Então, faça isso. Há tempos em que você vai perceber que é sábio falar e há tempos em que você vai perceber que é sábio calar. Então, perceba os timings certos e haja de forma sábia. Então, para aqueles que estão desanimados no nosso meio, por vezes é tempo de confrontar, por vezes é tempo de evangelizar, e é tempo, por vezes é apenas tempo de ser uma referência e um exemplo. Pronto. Então, para os desanimados, há o quê? Há o quê? Então tenha esperança, meu irmão. Tenha esperança e acredite que Deus pode salvar, transformar a sua família. Quantos entraram aqui desanimados, mas já estão a ganhar esperança aqui? Não, eu esperava ouvir uma reação melhor. Quantos estavam desanimados, mas já estão a ganhar alguma esperança agora? Porque há esperança em Cristo. Cristo dá-nos esperança para viver. Amém? Muito bem. Então falamos para aqueles que estão com falta de esperança. Mas em segundo ponto,
nós queríamos falar também para os que iniciam um novo projeto em família. Parece que não tem muita lógica, não é? Mas agora queremos falar para aqueles que estão a iniciar um novo projeto. Olha, sabe, há algumas pessoas que vieram de outros países, de outras nações, e que têm que iniciar um projeto tão grande. E é tão difícil. É tão complicado, é tantas lutas, tantos sofrimentos, realmente estar longe dos seus familiares, enfrentar situações difíceis, um país diferente, uma realidade diferente. Ou então, um novo projeto familiar, mesmo para aqueles que estão aqui, têm um novo projeto familiar, um novo momento e percebem e tendem a entender, é tão complicado. Mas sabe o que é que para estes que estão a iniciar um novo projeto, talvez num novo país, numa nova realidade, ainda não conhecem bem, ainda se estão a adaptar, ainda estão a procurar a documentação, ainda estão a procurar habitação, um emprego mais fixo e mais seguro para todos eles. Olha, a Bíblia diz assim em Josué capítulo 1, versículo 7 ao 9. Josué capítulo 1, versículo 7 ao 9. E diz que a caminhada, ela não será fácil. E não foi para Israel quando entrou na terra prometida. Depois de passar no Jordão, chegou até Jericó. Em Jericó teve uma grande vitória. Em Ai, na segunda cidade, teve uma grande derrota. Não foi fácil conquistar a terra prometida. A caminhada não será fácil. Mas a Bíblia nos diz a todos aqueles que estão a iniciar um novo projeto familiar numa realidade que não conhecem e se estão a adaptar a uma nova realidade. A Bíblia diz, esforça-te e tem bom. Tem bom? Sabe uma coisa? Muitas vezes nós precisamos de esforço, de garra, de esforço. Sabe uma coisa? Lá em Oeiras, onde eu estou mais focado, eu sou um obreiro de toda a área, mas estou mais focado ali, mais atento a Oeiras. Eu tenho uma comunidade multicultural, muitas pessoas a chegar, muitas pessoas a tentar, de alguma forma, se equilibrar financeiramente, de várias formas, mas eles estão-se a esforçar e estão com bom ânimo. Olhe, seja animado. Olha, se você vem e se a sua família tem um projeto pela frente para ganhar e para vencer, olha, não vá para a guerra e não vá para a luta e não vá para o desafio que Deus lhe colocou de cabeça baixa. Já viu aquelas pessoas de cabeça baixa? Isto está tudo mal, não vai dar nada, o que é que eu vim cá fazer? Não percebo. Não, pelo contrário. Mude esse mindset, mude essa mentalidade e comece a pensar, Deus vai dar a vitória. Sabe porquê? Quando nos Esforça-te e tem bom ânimo de Josué não foi sozinho. Não é porque tinha cerca de 2 milhões de pessoas com ele, saídos do Egito, que ele se focou neles, ou no número de pessoas que tinha. Ele focou-se num Deus todo-poderoso que pode fazer todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso que pode mudar todas as coisas. Este é o nosso Deus. Então esforça-te e tem bom ânimo. Então não desanimes. O texto vai dizer a todos aqueles que estão a iniciar que a caminhada não é fácil, mas a receita para ti é esforçar-te e ter bom ânimo. Também neste bom ânimo nós podemos somar a este texto Salmos 1, versículo 1 a 3, se puderem pôr Salmos 1, versículo 1 a 3, e diz-nos assim, bem-aventurado, ou mais do que feliz. Quem quer ser mais do que feliz? Não é ser só feliz, é mais do que feliz. Alguém quer? Ok? Mais do que feliz o homem, e a mulher, claro, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer no quê? E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada, mais uma vez. Olhe, você quer ser uma árvore que prospera na vida? Então, olhe, saia do meio dos escarnecedores e da roda dos pecadores e comece a meditar na lei do Senhor. Qual é a lei? A Bíblia. Quem é que trouxe a Bíblia? Também os telemóveis, tudo, ok, muito bem. Bíblia, ok? Na lei do Senhor medita de dia e de noite. Quer ter sucesso na vida espiritual, quer prosperar na vida espiritual, siga e medite na lei do Senhor. E quem assim o fizer, e estamos a falar por aqueles que estão a iniciar um novo projeto familiar,
um novo momento, um novo ciclo na vida para esses. Então nós estamos a dizer que serás como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas para isso é a condição. Há condição de quê? Sair da roda dos escarnecedores, deixar de murmurar, deixar de pecar, sair do pecado, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e isso resultará em bênção e em prosperidade, não material, mas espiritual, e também pode haver material. Se Deus quiser, também Deus pode fazer, mas acima de tudo, prosperidade espiritual. Mas isso é preciso estar na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor. Estás a iniciar um novo ciclo na tua vida? Então faz as coisas certas, de acordo com a palavra. Abre a Bíblia. Tudo o que tiveres de dúvida, abre a Bíblia. Olha, os nossos antigos irmãos, tudo o que tinham dúvida perguntavam ao Senhor. Até perguntavam a cor do carro e tudo. Oh Deus, eu compro um carro vermelho ou compro um carro azul? Ok? Perguntavam. Porquê? Porque eles tinham esta noção de que Deus é um Deus presente e deveriam perguntar tudo ao Senhor. Então, para aqueles que estão aqui neste momento, que iniciam um novo projeto, medite na lei do Senhor. Fique e tenha o seu prazer na lei do Senhor. Não na lei dos homens, não nas leis do mundo. Vocês sabem que, em relação à família, hoje eu estava a dizer de manhã, rapidamente ali no final, que a família está a ser metralhada. A família está a ser alvo de ataques massivos, contínuos. E uma das únicas instituições, ou um único corpo que está a falar muito de família e ainda a enfatizar a família é a Igreja Evangélica. São os evangélicos que procuram ter momentos com os casais, com as famílias, tentam aconselhar, tentam ajudar, porque de resto todo o mundo está a atacar a família. Nós estamos a fazer o contrário, vamos na inversão, não nos conformamos com o mundo. Sabe uma coisa então? Olhe, faça isso. Não se conforme com o mundo, viva segundo a lei do Senhor e prospere no seu caminho. Vai prosperar porquê? Porque vive de acordo com a lei do Senhor. Então, nesse sentido é tão importante. Vemos aqui 2 pontos então, para os desanimados, ainda há esperança. Para os que iniciam um novo projeto em família, a caminhada não será fácil, mas esforça-te e tem bom ânimo, pois prosperarás se seguires e meditares na lei do Senhor e cumprires a palavra de Deus. Ok? Ok? E o terceiro ponto que eu gostava de dar mais tempo. O terceiro ponto, este eu gostaria de dar mais tempo. Para os casais presentes e também para as famílias, e também, mas principalmente para os casais, mas também para as famílias, eu gostava de dar mais tempo. Para todos os casais presentes. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus capítulo 7. Este é o terceiro grupo de pessoas que poderá estar aqui. Eventualmente está aqui. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. E diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram. E combateram a casa. Sabe uma coisa? O combate está grande. As ideologias de género, as maluqueiras que o pessoal inventa aí fora, as loucuras, tudo doido, tudo louco da cabeça, ok? A trazer essas ideologias, essas visões, combateram a casa. As Netflix, olha, deixa a sua subscrição da Netflix o mais rápido possível. Porque aquilo é só lixo de todo lado que vai combater a sua casa para a fazer cair. Eu ainda tive a Netflix durante algum tempo e eu estava a mudar. Eu dizia, mas o que é isto? Mas tudo é promíscuo, imoral, tudo mais. O que é isto, pá? Eu mandei cancelar, acabou. Não quero mais isso. Pronto. Sabe uma coisa? Nós precisamos de defender a nossa casa. Porque
toda a mentalidade, o mundo, a mentalidade do mundo vai querer entrar e combater a casa. Combater. Então vamos lá. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Talvez eu passei aqui o versículo, mas a ideia de tempestades, certo? E é este o tempo, e é este o momento que eu queria trazer também para os casais. Alguns dos casais aqui, ou praticamente todos nós, a nossa casa, ela é inundada, ou a nossa casa é atacada por não apenas ventos ou enchentes, como diz o texto, ok? Mas também por furacões, tsunamis, coisas brutais. É ou não é? O casamento não é fácil. O casamento tem as suas dinâmicas e muitas vezes tem as suas dificuldades. E muitas vezes o mundo não quer que nós nos mantenhamos firmes e fiéis nos caminhos do Senhor. Então, muitas tempestades vêm à nossa vida para fazer cair a casa, certo? Então, o texto vai dizer que tempestades são inevitáveis. Primeiro ponto, tempestades são inevitáveis. Você quer evitar a tempestade? Quer? Mas é impossível. É inevitável. A tempestade vem. Ok? E a tempestade virá com força. Primeiro ponto, as tempestades não se conseguem evitar. E também não escolhem. Já chegamos lá. As tempestades não são evitáveis. São inevitáveis. Também, segundo ponto, tempestades são comuns na vida. Uma tempestade se abateu sobre a minha vida, pastor. Ore por mim, porque o Satanás está furioso comigo, ok? Satanás, o capeta, o cão, entrou lá em casa e está a destruir tudo e a acabar com tudo, ok? Certo? Mas nós pensamos o quê? Nós pensamos, ok, estão a atacar e nós vamos orar. Não, às vezes não é Satanás. Às vezes Satanás está a uma certa distância a dizer, não, desta vez não fui eu. Desta vez não tenho nada a ver com isso, por acaso, ok? Sabe uma coisa? Então, tempestades virão. Sabe porquê? Porque você está vivo. O facto de acontecerem tempestades não é porque você faz parte de uma elite da igreja evangélica, ok? Você faz parte de uma da elite da igreja evangélica, então nenhum problema me atinge. Eu sou imune a qualquer tempestade que venha. Porquê? Porque eu aceitei Jesus e estou na igreja. Estou na Assembleia de Deus de Montemor e Vendas Novas, ok? Então nada me pode atingir. Não, nós não somos imunes, ok? Às tempestades. As tempestades virão, elas nos atacarão e elas também, terceiro ponto, sabe, as tempestades não têm emoções ou vontade. As tempestades não têm emoções ou vontade. Apanham tudo pela frente. De uma forma mais séria, quando nós vimos aquele tsunami no Oceano Pacífico, naquelas ilhas que foram atingidas, quase 300 mil pessoas morreram daquele tsunami. E sabe uma coisa? Levou tudo à frente. Crianças, pessoas mais idosas, mulheres. Não escolheu quem atingia ou quem deixava de atingir. Levou tudo. E sabe uma coisa? Tempestades. Elas não têm emoções ou vontade. Há muitos anos atrás, depois do ataque de Pearl Harbor, lembram-se disso? Até existe um filme, claro, os porta-aviões de Pearl Harbor. O que vai acontecer é uma resposta dos Estados Unidos, mandando ou enviando 2 bombas atómicas sobre 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki, ok? E quando aquelas 2 bombas caem, não escolheu quem matava. Levou tudo à frente. Mais de 300 mil mortos, mais ou menos contados ou contabilizados nas 2 cidades. Sabe uma coisa? O que nós temos que perceber e entender é que as tempestades não têm vontade ou emoções. Quando vêm por uma forma de doença, de enfermidade, uma situação de crise, de tragédia, até de morte na família, de morte até prematura. Situações difíceis e complicadas virão. E todos nós, ou muitos de nós que estamos aqui, já experimentámos algumas tragédias, algumas tempestades enormes que vêm à nossa vida. Situações difíceis por aguentar, sabe? Então, nenhum casamento é imune às tempestades. Nenhum casamento é imune ou está completamente longe disso. Tempestades combatem contra a casa. Certo? E toda
toda a sociedade à nossa volta, e muito da sociedade que está à nossa volta, está a combater a nossa família. A combater para a destruir. Sabe porquê? Porque a família é fundamento da sociedade. Sabe uma coisa? Até na Constituição Portuguesa, não sei se sabe, ok? Até na Constituição Portuguesa está mesmo escrito lá, na Constituição, que a família é o fundamento basilar da sociedade. Está lá mesmo, ok? Se a família é destruída, é desconstruída, é destruturada, o que acontece na nossa sociedade é que a sociedade vai ruir. E o diabo quer uma sociedade arruinada. Sabe uma coisa? Mas Deus quer uma sociedade restaurada. Quer uma transformação das pessoas, quer uma transformação do seu lar. Então, o que ele vai dizer é: tempestades combatem contra a casa. Mas aquilo que eu te quero dizer hoje, para os casais que estão aqui hoje, eu só te quero dizer que a questão não está na intensidade da tempestade. Não está na capacidade que a destrutiva da tempestade que vai contra a casa, ok? Não, a casa é a nossa vida, a casa é a nossa vida. A casa é a vida do casal, a casa é a nossa família, ok? Vamos pensar desta maneira. A casa é a nossa vida, a casa é a nossa família, a casa é o nosso casamento e combate até à destruição. Mas a questão não é o quê? A casa ou a forma, mas a questão ou a tempestade ou a intensidade da mesma. Mas está no fundamento e no alicerce em que nós construímos a casa. Porque há pessoas que vão construir a casa, o fundamento e o alicerce, em casa sobre a areia. Arrebenta com tudo. Adultera, faz tudo, é infiel, destrói tudo, acaba com tudo, faz o que quer e depois vai ali, vai acolá, tem uns telefonemas estranhos e esquisitos, constrói a sua casa sobre a areia. Mais tarde ou mais cedo, quando a tempestade vem, a casa que parece tão bonita como a outra vai ruir e vem abaixo. E é grande o seu estrondo. Quando a casa cai mesmo. E tudo aquilo que fazemos em secreto será pregado sobre os telhados. Eu não sei se temos aqui alguém que hoje veio e que tem uma vida secreta. Tem uma vida escondida. Mas sabe uma coisa? Quando os ventos vêm, prepare-se para uma coisa. Se você viver sem arrependimento dos seus atos e sem uma mudança do seu caráter e das suas atitudes, mais tarde ou mais cedo o casamento vai embora. A família é destruída e você é humilhado. Sabe porquê? Porque Satanás o levou para um campo de batalha em que você perdeu. Olha, sabe uma coisa? Davi era um grande rei. E foi um grande rei. Um homem segundo o coração de Deus. Mas isso não o impediu de falhar e de errar. O que aconteceu é que ele venceu um urso, venceu um leão, venceu o gigante, venceu os filisteus, venceu os amonitas, venceu os moabitas. Teve grandes vitórias ao longo da sua carreira. E o diabo queria-o matar de todas as maneiras. O rei Saul o perseguiu. Lembram-se disso? Lembram-se tudo disso? Ok? Mas mais tarde, o que é que Satanás vai fazer? Espera lá. Se eu não o venço no campo de batalha, se eu não o venço em espada, se eu não o venço desta maneira, eu vou mudar o campo de batalha. E Satanás disse assim: espera lá, o viajante do profeta Natã, da parábola. Oh, essa aí é mais, essa aí ainda tinha que escavar mais, mas pronto. Satanás chega lá e diz assim, olha, é assim, fica na boa no palácio enquanto os reis saem para a guerra na primavera, então os exércitos saem para a guerra para guerrear. Agora não é tempo de guerrear, fica tranquilo. Até já conseguiste encontrar uma fama, um poder, uma graça. As pessoas gostam muito de ti, tu és muito, muito grande, muito forte. Agora é tempo de descansar, Davi. E sabe uma coisa? Ele ficou a descansar no palácio, enquanto o combate acontecia no campo de batalha. E Satanás disse, esta é a altura de poder fazê-lo cair. Fazê-lo cair através do seu orgulho, da sua prepotência, da sua altivez. Caminhava ele e dava um passeio no terraço, quando viu uma mulher muito formosa, chamada Batseba, a tomar banho.
e foi buscá-la e teve relações com ela. E o que aconteceu depois é que ele tenta tapar o seu pecado, matando o seu melhor amigo, que era marido de Batseba, chamado Urias, o Eteu. E o que acontece mais à frente é que há tudo isso, mas Davi foi vencido num campo de batalha diferente. Então, no seu casamento, não seja vencido através da promiscuidade, da imoralidade. Olhe, zele por não procurar sites pornográficos. Mas o meu casamento não está bom, as coisas não estão bem. Eu quero ter este sistema de recompensa na minha mente. Eu quero ver. Olhe, deixe isso da mão, deixe isso. Começa a ficar firme na palavra de Deus e diga assim, não, eu não vou ser humilhado por Satanás. Eu não vou ser humilhado pelo viajante da parábola do profeta Natã quando o confronta. Eu não vou ser humilhado. Porque quando nós entramos por esse caminho, Satanás rouba-nos a unção, rouba-nos o poder, rouba-nos a graça. Mantenha-se firme em Deus, permaneça na lei do Senhor, viva de acordo com a lei e a palavra de Deus e seja livre das garras do inimigo. Sabe? Então, o que nós vemos é que as tempestades são inevitáveis. Não somos imunes a elas, mas o fundamento da nossa família e do nosso casamento é Jesus Cristo. É a rocha eterna. Se nós construirmos a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família sobre a rocha que é Cristo, então ainda que venham tempestades e elas virão, ainda que combatam a casa dia após dia, ano após ano, dificuldades e problemas virão, mas a minha casa fica de pé porque eu estou na rocha que é Cristo. Então procure que a sua casa fique na rocha. Homens que estão aqui, nós somos visuais, não somos? Tudo nos chama a atenção. Nós, os homens, somos terríveis, ok? Tudo nos chama a atenção. Olhe, guarda os seus olhos. Quando alguém perguntou ao pastor Paulo Veiga, que foi meu pastor durante 5 anos, chegou ao pé do pastor Paulo Veiga, olha, pastor Paulo Veiga, o que é que eu devo fazer nessa situação? Quando eu sou tentado pelos olhos. E ele só disse, o Paulo Veiga só disse, olha, fecha os olhos. É tão simples quanto isso, ok? Nós precisamos, sabe uma coisa? Olha, não é só para os homens são visuais, não é? Ok? Mas as mulheres são auditivas. Elas ouvem, uau, aquele colega de trabalho, mas eu sou casada, mas aquele colega de trabalho, mas aquela pessoa, uau, disse-me coisas tão bonitas. Mande esse colega dar uma volta, certo? Ok? Porque essas palavras podem ser de maldição para si. Então vigiem todo o tempo. Vigiai e orai para que não entreis onde? Na tentação. Sabe o que é que a Bíblia diz? Olha, a tentação é como que é como uma sala. É como uma sala. Vamos imaginar, não é? Em que nós podemos entrar, certo? Então nós passamos à porta da tentação e a porta está aberta, ok? E nós estamos a passar por lá e a gente olha lá para dentro e diz, uau. Não, calma. Não. Epá, mas eu quero mesmo entrar na sala da tentação. Não, é melhor não, nem pensar nisso, porque isso vai me destruir. O que é que a Bíblia diz? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós precisamos de ter muito cuidado. Vigia e ora. Estamos nos tempos do fim, os tempos mais pesados que estão a ser investidos contra nós. Vigiem e orem e busquem por santificação e pureza. Sabe uma coisa? Nós precisamos de buscar a santidade. Santidade é difícil nos dias de hoje. Existem muitas possibilidades de pecado. Existem muitas situações que vêm até nós. Mas nós permanecemos fiéis e firmes. Olhe, vigie o seu namoro. Esta manhã tivemos um casal da AD Almada lá em Oeiras, da Quinta do Conde, e eles estiveram a ministrar para nós também sobre o mesmo tema, família. E eles estavam a ministrar e eles estavam a dizer, ontem estavam a dizer, creio, no jantar de casais, ontem, a dizer 3 anos e 9 meses de namoro. Santos. É possível.
3 anos e 9 meses em que namoraram e se guardaram. É possível. Não vás na conversa que andam aí dizer, tu tens que experimentar, tens que fazer um test drive antes de iniciar o teu relacionamento. Qual test drive? O quê? E são ideias do mundo, ideias sujas, imundas. Nós precisamos de dizer assim, não quero nada disso. Eu quero viver para Deus, com Deus e em pureza. Porque Ele quer roubar, o inimigo quer roubar, mas Deus quer dar. E Deus quer fazer prosperar. Sabe uma coisa? O problema não é a tempestade. O problema ou a solução está no fundamento, no alicerce. Qual é o alicerce em quem tens construído a tua vida? Nas ideias do mundo? Nas filosofias do mundo? Na forma de pensar da novela? Sabe uma coisa? Quando eu casei, há 15 anos atrás, 15 anos, 14, meu Deus, agora a Elisete vai-me espancar, a minha mulher vai, missionária Elisete vai-me coisa, ok? Mas o que acontece é que nós dissemos assim, novelas não entram. Ainda assistimos a 2 no início do casamento, ok? Ainda assistimos a 2, certo? Mas depois nós dissemos assim, não basta disto. Porque a mentalidade, a forma de pensar, a forma de estar, isso é contrário à palavra. Então nós começámos a retirar. E ao longo dos anos temos retirado muita coisa. Nós não somos ultraconservadores, apenas somos bíblicos, somos da palavra. Nós não somos ultraconservadores, mas o mundo está tão mau que a gente tem que evitar algumas coisas. Pronto. Não, o pastor Paulo é ultraconservador. Não sou. Só que a coisa está tão má que a gente já não aguenta. No outro dia estava a ouvir uma pregação qualquer lá em casa, no YouTube e tudo mais, uma pregação espetacular. Entra não era assim uma coisa terrível, mas pronto. Mas entra um anúncio de perfume, daquelas interrupções do YouTube, não é? É o que de perfume, sensualidade, não sei o quê. Eu disse, Satanás, sai daqui, sai da minha sala. Ignorar aquela cena, sai, ok? Porquê? Porque nós precisamos de fazer o quê? Nós precisamos de ignorar todas essas coisas, de deixar tudo isso e viver para Deus, viver para Cristo, viver uma vida santificada. Sabe, em que alicerce tens construído o teu casamento e a tua família? Sabe uma coisa? Construir sobre a rocha é muito mais difícil do que construir sobre a areia. Construir sobre a areia é uma construção rápida, mais fácil, e o prédio parece tão bonito como os outros. Mas quando a tempestade vem, acaba por destruir a sua casa. Mas nós, pelo contrário, vamos construir a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, olhe, construa a sua casa sobre a rocha. Aos desanimados, tenha esperança. Ok? Aqueles que estão a iniciar um novo projeto, tenha esforço e bom ânimo, ok? E há aqueles que são casais aqui, mantenham-se firmes em Cristo, na rocha e o alicerce que é Cristo. E ainda que a tempestade venha, e virá, garantidamente virá, mas a sua casa não vai cair, porque quando vem, isso nós nos mantemos de pé. Há cerca de 3 anos atrás, 3 anos e tal atrás, o pastor Lamy ainda era o nosso pastor-presidente lá e nós tivemos eu tive um grave acidente. Um grave acidente que na A5, na autoestrada A5, ali em Cascais, eu tive um grave acidente, parti o carro todo, houve um carro que entrou e à minha frente passou o traço contínuo, fez uma série de coisas e eu, ao despistar-me a cerca de 100 à hora contra o faixa de separador central, aquilo foi um baque brutal. Bum! Aquilo foi terrível, ok? Mas sabe onde é que a minha mulher estava? No hospital. Ela estava no hospital. E sabe porquê? Porque o meu filho tinha nascido prematuro, com 7 meses. E estava na incubadora, é isso mesmo. Estava na incubadora, certo? Então, o menino estava no hospital. Eu ia buscar a mulher e tive um grande acidente. De um momento para o outro. Nós temos um menino, um bebê, na incubadora com 7 meses em risco de vida e eu com um grave acidente, com 2 gelos da coluna destruídos, ok? A pôr chapas e parafusos nas costas, como tenho agora, ok? E a minha mulher, nas urgências, já à minha espera na ambulância. E a dizer, que tragédia! Pensava-se até, havia a possibilidade de eu poder ficar paralítico ou paralisado, paraplégico, acabou. Poderia acontecer isso.
Que tragédia brutal. Um vento que se levantou. E a Elisete, a minha mulher, ficou sozinha com um menino no mesmo hospital. Era eu nas urgências, ok? E lá em cima o menino na incubadora. Tragédia, ventos vêm. Ok? Mas sabe uma coisa? Nós ainda estamos de pé. Porquê? Porque estávamos enraizados em Cristo Jesus. Por mais situações que venham, se eu estiver em Cristo, em vez de eu desesperar, em vez de eu ficar triste, eu vou ficar 11 dias no hospital, numa cama, sem me mexer, mas a ver pregações lá na televisão, porque aquilo era um bom hospital, por acaso. Ok? Então eu estava a ver pregações lá e era fantástico. Com um colega de quarto que já estava há mais de 50 dias no hospital. E ele também ouviram para ele era brasileiro, e eu também viram para ele, opá, estou mesmo mal, pá. E eu também, olha, veio aqui uma pregação comigo, e ele também, eu gosto mesmo de ouvir e tudo mais. Então nós os dois no quarto a ouvirmos mensagem. Porquê? Porque a tempestade não nos afastou de Deus, só nos aproximou mais dele, mais amadurecimento, mais graça, mais força. Sabe uma coisa? E nele nós subsistimos. Sabe uma coisa? Uma casa dividida não pode subsistir, mas uma casa unida subsistirá e se manterá com o alicerce que é Cristo Jesus. Então, fique firme no verdadeiro fundamento. E o nosso fundamento é Cristo Jesus. Podemos ficar de pé? Ok. Nós vamos orar. E nós vamos pedir que Deus abençoe as famílias de Montemor, Vendas Novas, de Canha, das congregações. Que Deus abençoe esta área de igreja com famílias fortes. Como eu já disse, às vezes é tempo de falar e às vezes é tempo de calar. Às vezes é tempo de apenas ser uma boa referência e um bom exemplo em casa. E através da tua boa referência e bom exemplo vais ganhar o teu familiar para Cristo. Vamos orar ao Senhor? Pai, Tu conheces a vida de cada um aqui hoje. Sabes que alguns chegaram aqui desanimados, mas Senhor, mas que saiam daqui com a esperança de que ao cheiro das águas, Senhor, a palavra, Senhor meu Deus, que foi depositada nesses corações, nesses familiares que estão longe de Ti, ao cheiro das águas, eles podem voltar para Ti e podem estar, e podem buscar, e podem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Também oramos, Senhor Jesus, por aqueles que estão a iniciar um novo projeto aqui. Senhor meu Deus, talvez num outro país, numa outra nação, chegaram de outro lugar e ainda estão a tentar adaptar-se, ainda estão a tentar equilibrar. Senhor, abençoa-os. Que eles possam se esforçar, Senhor. Que eles possam ter bom ânimo e possam atingir as metas propostas. Senhor, meu Deus, abençoa os Teus servos, os Teus filhos. Eles são Teus filhos e eles Te amam, Senhor. E buscam, Senhor, melhores condições de vida. Abençoa e dirige. E também para os casais, para as famílias, Senhor, que a tempestade possa se levantar e possa ser difícil e duro para cada um de nós que está aqui, mas ainda assim o nosso alicerce está em Ti, Cristo. O nosso alicerce está em Jesus, naquele que transformou a nossa vida e que nos alicerçou na sua fé. Paizinho querido, obrigado por tudo aquilo que nos tens dado. Obrigado, Senhor meu Deus, e somos-te gratos, Senhor, por nos teres abençoado, mesmo no meio das tempestades que combatem. A nossa casa, Senhor, mantém-se de pé. Obrigado porque Tu és a nossa base, Tu és o nosso alicerce, Tu és o nosso fundamento. E a casa não irá cair, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que tens feito e por tudo aquilo que vais fazer. Abençoamos estas congregações e abençoamos elas, Senhor meu Deus, com famílias fortes, Senhor. Casais fortes, famílias fortes, que possam abençoar toda esta região, Senhor, e que possam ser um exemplo e uma referência para esta zona e este local, Pai. Em nome do